Olá, muito boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Bem-vindo, você que está em casa, do outro lado da telinha, ao Plantão da Saúde Coronavírus. Continuamos a nossa rotina de levar informação de qualidade para você que está em casa. Hoje nós vamos conversar ao vivo por Skype com o médico infectologista Jean Gorenstein, do Hospital Emílio Ribas, sobre o colapso do sistema de saúde brasileiro em meio à pandemia. E receberemos em nosso estúdio, aqui na bancada do Plantão da Saúde, a médica cardiologista Nicole Queiroz, com quem vamos tratar sobre as dificuldades de diagnóstico para um novo coronavírus e o impacto da doença em atletas. Antes, veja essas dicas. Bom, nós voltamos e antes do Celso Cardoso dar os dados aí do nosso telão da saúde, gostaria de apresentar, já está conosco aqui a doutora Nicole Queiroz, médica cardiologista com aprimoramento em esporte. Vai falar pra gente sobre testes para diagnóstico do coronavírus e o impacto deste vírus nos atletas. Seja muito bem-vinda, viu, doutora? Obrigada. Celso, o nosso telão da saúde, vamos ver aí como que está a atualização dos casos do novo coronavírus no Brasil, aqui em São Paulo também? Pois é, no total são 5.717 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, com 201 mortes no Brasil. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações, foram confirmados 2.339 casos e 136 mortes. Com uma morte por hora, o estado de São Paulo registrou recorde de óbitos em apenas um dia. Só hoje, 23 pessoas morreram por causa do novo coronavírus. É o maior aumento já registrado por aqui no estado. Olha, em meio à pandemia do novo coronavírus, aumenta o número de profissionais de saúde contaminados pela Covid-19. Esses funcionários têm sido afastados da linha de frente de combate à doença nos hospitais. O repórter Osmar Garrafa tem mais informações. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. É realmente uma situação preocupante. Até a última quinta-feira, o Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo receberam 15 denúncias da falta de equipamentos de proteção e segurança, os populares EPIs, como máscaras, luvas, aventais, óculos e álcool em gel para os profissionais da área de saúde que lidam diretamente no combate à Covid-19. O Ministério Público de São Paulo, inclusive, abriu inquérito para avaliar essas denúncias que foram feitas. A Secretaria de Saúde, Michele, ela nega que haja um desabastecimento desses equipamentos de segurança, mas admite problemas com a distribuição. E vale ressaltar também que essa falta desses equipamentos não se dá apenas nos hospitais da rede pública, não. Também nos hospitais particulares. O HC, de onde falamos nesse momento, um dos maiores hospitais da América Latina, com 20 mil funcionários, informou que 125 de seus profissionais estão afastados. Alguns da área médica, outros da parte administrativa. Casos confirmados e suspeitos. Por exemplo, o sírio-libanês, a situação é um pouco mais complicada. São 104 casos confirmados de profissionais da área da saúde e também de profissionais que trabalham no hospital na parte administrativa. Já o Albert Einstein, outro hospital que também está nessa luta contra a Covid-19, informou que 348 funcionários também estão afastados. São 169 desses 348 funcionários, 169 são funcionários da área médica, são médicos, enfermeiros e técnicos. Portanto, o Ministério Público abriu um inquérito essa semana e está apurando essa falta de EPIs, que são os equipamentos de proteção individuais e segurança, álcool gel, máscaras, luvas, aventais e óculos, porque se perdermos o pessoal da linha de frente, claro que teremos problemas a seguir, Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa, por todas as informações. E pesquisadores da Unicamp estão desenvolvendo um teste rápido para identificar se o paciente está contaminado ou não pela Covid-19. Isso, o teste é capaz de confirmar a infecção em 5 minutos e até 50% mais barato na comparação com outras opções já disponíveis, porém, muitas vezes em falta no mercado. Veja na reportagem de José Paes.
Previsto para estar disponível em maio, o teste rápido é uma parceria entre as universidades de Campinas e de São Paulo, com os cientistas que fizeram o sequenciamento genético do novo coronavírus. De acordo com os pesquisadores da Unicamp, foi preciso criar uma espécie de impressão digital do vírus para a elaboração desse teste. A partir das informações coletadas dos pacientes que fizeram parte da pesquisa, os cientistas utilizam um programa de inteligência artificial para localizar os biomarcadores que identificam a presença da Covid-19 no organismo. Os pesquisadores ainda aproveitaram a chance e inseriram no banco de dados outros biomarcadores, como o da H1N1, o que facilita o diagnóstico para o tratamento médico. Segundo os pesquisadores, o novo teste, que é 100% nacional, deve custar cerca de R$ 40, metade do valor do produto existente no mercado. Agora, falta apenas a aprovação do Comitê de Ética para que os testes em humanos comecem a ser feitos. Em meio à pandemia do novo coronavírus, os paulistanos que precisam usar o transporte público têm relatado preocupação com os ônibus cheios, contrariando a orientação da Organização Mundial de Saúde, que recomenda a distância mínima de pelo menos 1 metro entre as pessoas para evitar a contaminação. Isso porque, alegando queda na demanda, a prefeitura reduziu a frota da cidade em 45%. Mas, ao que tudo indica, vai ter que voltar atrás. O repórter Guilherme Camarda esteve no terminal Parque Dom Pedro, na região central de São Paulo, e ouviu as queixas da população. Veja na reportagem. Dona Marilene Rodrigues, auxiliar de serviços gerais, conta que tem enfrentado dificuldades para se locomover. Eu mesmo só tenho essa opção aqui para ir embora, não tem outra. Aí meia hora de relógio a gente espera aqui, ainda espera mais 20 minutos para poder sair. E continua lotando o ônibus aí. Normalmente, 15 mil ônibus circulam em São Paulo e uma média de 10 milhões de pessoas utilizam o transporte público na capital. A prefeitura informou que a demanda caiu 75% por causa da quarentena imposta pelo governo do estado. Ontem estava normal, mas hoje eu já senti já uma pequena falta já de ônibus. Já. A SP Trans diz que continuará monitorando diariamente a movimentação de passageiros na capital paulista. E sempre que preciso fará ajustes para atender a população. O início da diminuição do transporte público começou dia 13 de março, incentivando o isolamento social para evitar a transmissão da Covid-19. Após muitas reclamações, a prefeitura aumentou em 151 o número de veículos em operação diária, principalmente nos terminais na Zona Sul, Santo Amaro, Grajaú e Jardim Ângela e Cachoeirinha na Zona Norte, e em outras 37 linhas espalhadas pela cidade. A SP Trans informa ainda que vai monitorar diariamente a movimentação de passageiros e fará ajustes, se necessário, para atender a população. A gente até já falou isso ontem e estamos repetindo isso hoje. E que a prioridade neste momento é manter o transporte disponível àqueles que prestam serviços essenciais e evitar a circulação desnecessária nas ruas. Para saber quais as linhas foram afetadas, o passageiro pode entrar no site sptrans.com.br. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou que os catadores de lixo ligados a cooperativas e à coleta seletiva vão receber pagamento da prefeitura durante a crise provocada pelo novo coronavírus. A medida vai beneficiar 900 famílias associadas às 25 cooperativas do Programa Socioambiental de Coleta Seletiva da cidade. Ao todo, cada família receberá da Prefeitura R$ 1.200 mensais por até 3 meses. Outros 1.400 catadores autônomos receberão R$ 600 pagos pela Prefeitura e R$ 600 do governo federal. As cooperativas que realizam a coleta seletiva em São Paulo tiveram suas atividades temporariamente suspensas em razão da pandemia de coronavírus. A operação dos recicláveis segue sem qualquer triagem manual dos cooperados. Bom, vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o médico infectologista Jean Gorenstein, que foi professor da doutora Nicole Queiroz, que está aqui com a gente. O doutor Jean é do Hospital Emílio Ribas. O tema é o colapso do sistema de saúde brasileiro em meio à pandemia. Isso mesmo, Michele. Doutor, nós vimos há pouco na matéria do Jonas que pesquisadores brasileiros estão trabalhando para desenvolver testes mais rápidos e mais baratos para diagnosticar a Covid-19. Como isso pode ajudar a não sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde no Brasil? Boa noite. Boa noite a todos. É um grande prazer poder estar participando com vocês.
e ter uma aluna minha na tua bancada, que é uma grande satisfação. A primeira questão que nós temos que ter realmente uma questão muito clara é do quanto nós precisamos testar. Testar significa saber qual é realmente o impacto do coronavírus na população, é poder tomar medidas estratégicas no sentido de se criar adequados isolamentos. Será que é realmente importante eu ter um isolamento vertical, ou seja, só para aquelas pessoas que têm risco de desenvolver formas graves, ou ter o isolamento horizontal, fazendo com que todo mundo fique realmente em casa, ou um isolamento muito mais austero, fazendo com que as pessoas realmente não saiam, nem os serviços essenciais como padarias, bares funcionam. Para a gente ter essa resposta, o cenário ideal é você poder testar. Quanto mais você testa, e a própria Organização Mundial de Saúde se coloca dessa maneira, testar, testar, testar. Você vai ter a condição de entender a circulação do vírus naquela sua população e aí fazer o teste. Nós temos hoje 2 tipos de testes. Nós temos um teste que é o PCR, que identifica exatamente o vírus. Ele é específico para a identificação do Covid-19. Porém, nós temos esses novos testes, que são os testes rápidos, que são feitos com aquela gotinha do dedo, como se eu estivesse fazendo aquele teste de glicemia, e eu tiro uma gotinha, então, do sangue, e nessa gotinha de sangue eu vou dosar anticorpos, ou seja, eu vou avaliar se essa pessoa teve ou não recentemente a presença do próprio coronavírus. É importante lembrar que para que eu tenha uma efetividade desse meu resultado, eu passo a ter, no mínimo, 7 a 8 dias após o início realmente dos sintomas. Porque antes disso eu não consigo fazer a dosagem desses anticorpos, é aquilo que nós chamamos de janela imunológica. Então, eu posso ter nesse período anterior o que nós chamamos de falso negativo, quando na verdade, pelo número, pela titulação muito baixa desses anticorpos, eu faço um teste e ele não consegue fazer a leitura, ele diz que o teste é negativo. Portanto, testar é a melhor forma. Nesse sentido, nós estamos aguardando do Ministério a chegada de 10 milhões de testes, 5 milhões nos próximos dias, mais especificamente 500 mil voltados para profissionais da área da saúde, e o objetivo exatamente de impactar nesses profissionais é porque muitos entraram em contato com quadros respiratórios, por mesmo quadros brandos e até mesmo mais graves, e nós não sabemos se esses profissionais que foram afastados estão sendo mantidos afastados, se são realmente expostos ao coronavírus ou a outros vírus. Muitas vezes o vírus da gripe ou o vírus do resfriado, o adenovírus, o rinovírus. Então, testar significa dizer, vocês não tiveram o vírus, e, portanto, vocês podem voltar para a sua força de trabalho, ou vocês tiveram e, com isso, mantenham, sim, afastados da população. Doutor, o sistema de saúde do Brasil, ele vai dar conta dessa escalada de casos da Covid-19? É muito interessante que a gente sempre falou muito mal do Sistema Único de Saúde, né? Que é um sistema doente, mas é ele que vai albergar exatamente a nossa população e é ele que teve tempo, através dos seus dirigentes, de uma forma muito responsável e muito programada, os dirigentes que eu digo do Ministério da Saúde, nominalmente é o Dr. Luiz Henrique Mandetta, mostrando sim que o programar, o olhar como uma não gripinha que acontecia lá na China e lá na Itália, e entender que aquilo levava à morte da população, uma vez que o grande potencial de risco daqueles idosos ou pessoas que tinham algum problema na sua saúde ou na sua imunidade, mas mais do que isso, a forma com que essa população grave, apresentando sintomas e sinais graves, precisava de internação em unidade de terapia intensiva
e, mais do que isso, precisavam receber oxigênio através de ventiladores mecânicos. E esse ingresso dessas pessoas de uma forma muito abrupta fazia com que não houvesse a condição de você, sim, aceitar e albergar essas pessoas de uma forma adequada. Eu gosto de fazer uma analogia. Se você tem um restaurante com 4 mesas e 8 lugares, se parar um ônibus de 40 pessoas, você vai dizer, olha, infelizmente eu não vou poder atender todo mundo. Agora imagine que ao invés de mesas são leitos de UTI e eu recebo um ônibus parando com 40 pessoas em franca insuficiência respiratória, ou seja, precisando de oxigênio. Essas pessoas vão morrer. Então, o Ministério da Saúde, assim como as secretarias estaduais e municipais, acabaram preparando leitos hospitalares. Mais do que isso, leitos em unidades de terapia intensiva, programação de respiradores, compras de respiradores. O Ministério se antecipou colocando como uma emergência em saúde pública para cortar todas aquelas burocracias de licitação para compra de insumos, de materiais, de medicamentos e mais, de contratações de profissionais. Então, tudo isso fez com que hoje nós tivéssemos, já hoje, um impacto muito positivo em termos de mortalidade, se nós formos já analisar o início dessa epidemia na China e na Itália, onde já havia um grande número de pessoas que sucumbiam exatamente pela não assistência, não pela má assistência, porque chegava um momento que eles optavam quem seriam as pessoas que receberiam ou não o atendimento médico. Doutor, pelo que eu entendi da sua resposta, o senhor entende que o sistema de saúde no Brasil está preparado para essa pandemia. Então, o senhor não acredita no risco de colapso do sistema de saúde brasileiro? E ainda dentro dessa pergunta, qual é o número de leitos disponíveis para o brasileiro se a gente somar a rede pública à rede particular de saúde? Pois é, uma das coisas que a gente tem que entender, eu não diria que nós estamos preparados, nós estamos nos preparando. E por que eu digo nós estamos nos preparando? E é por isso que a gente, principalmente nas cidades em que exista realmente a circulação de vírus que nós chamamos comunitária, nós precisamos instalar e manter, talvez mais uns dias, esse isolamento que nós chamamos um isolamento social. O isolamento social ele visa que a maior parte das pessoas fique em casa. E aquelas pessoas que realmente precisem, por atividades essenciais ou por questões pessoais a resolverem o problema, possam ter essa liberdade de sair. Então, é óbvio que, à medida que eu circulo menos as pessoas, eu acabo circulando menos o vírus, menos vai ser a contaminação de pessoas que são as vulneráveis e que menos chegarão nas unidades de saúde. Então, enquanto isso, estão sendo preparados. Amanhã, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, serão liberados praticamente 2.000 leitos, que vão ser 200 no Pacaembu, no estádio do Pacaembu, mais 1.800 no AMB, no Palácio das Convenções do AMB, fazendo então com que haja uma disponibilização de mais 2.000 leitos, fora os outros números de unidades de terapia intensiva que foram realmente preparados, adaptados, mesmo centros cirúrgicos, aumento de números de unidades que foram criadas de uma forma muito rápida para receberem eventualmente esses pacientes graves. Mas isso, claro, vai depender exatamente das posturas e condutas que a própria comunidade vai tomar. Quer dizer, à medida em que a população, à medida que a comunidade realmente entende que quanto menos doentes nós tivermos, mais possibilidades de dar assistência, isso sim nós estaremos claramente dizendo, olha, isso não vai engasgar o sistema de saúde. Agora, se hoje, e hoje é o nosso dia, esses próximos dias vão dar esse diferencial, se nós escreveremos a história como a Itália ou se nós faremos uma história muito diferente da China, da Itália e mesmo do próprio Estados Unidos. Então, eu não tenho dúvida
que nós temos hoje, o número de UTIs, você me perguntou, são 55 mil leitos em todo o país, unindo exatamente o público e o privado, mas é claro que as parcerias vão acontecendo, inclusive os próprios hospitais privados, eles fazem essa parceria com sistemas do próprio Sistema Único de Saúde à medida que existiu uma demanda aumentada. Então, eu não tenho dúvida que nós ainda estamos nos preparando. Eu também não me sentiria à vontade de dizer estamos preparados, mas, por outro lado, eu ainda diria, vamos ser muito cautelosos para fazer essas liberações e falar, pessoal, que bacana, vamos voltar todo mundo para as ruas, voltem a trabalhar naturalmente e normalmente, porque nós sabemos que existe uma circulação muito alta de vírus em várias cidades do nosso país. Doutor, então, assim, para a gente encerrar, claro que a gente vai vivendo dia a dia, mas o senhor que lida com isso, né, que é um infectologista renomado, o senhor tem uma estimativa de tempo? Porque todo mundo fica assim, quando que isso vai passar? Quando que vai voltar à normalidade? Dá para ter uma estimativa de tempo? 3 meses, 2 meses, 40 dias, quando que, por exemplo, minha mãe vai poder abraçar meus filhos, que a gente vai poder se abraçar, que a gente vai voltar a ter uma vida social normalmente, ou se é que isso vai voltar a acontecer como era antigamente, né? Pois é diferente, quando a gente fala de um furacão, a gente fala assim, a foto do satélite mostra ele entrando no continente, ou olha, a velocidade dele dia a dia está mostrando que ele já está saindo para o mar. Seria ótimo se a gente tivesse essa foto. Todas as fotos são diárias hoje, baseado no número de casos. Hoje, o que se sente que, tanto do ponto de vista matemático, epidemiológico, ou seja, esses estudiosos que fazem esses modelos, eles mostram que, por exemplo, num primeiro momento, nós tivemos uma curva de ascensão muito rápida. É uma curva que nós chamamos curva em L. Ela veio devagarzinho e, de repente, ela sobe de uma forma muito elevada, trazendo muitos pacientes para os hospitais. Felizmente, não era um número de casos, naquele momento, ainda graves, mas fruto das medidas muito corretas, de forma muito cautelosa e ética e trazendo segurança para a população, as autoridades elas simplesmente diminuíram a circulação das pessoas por todo o país, em circulação muitas vezes de entradas em municípios que haviam poucos casos e assim fizeram as suas barreiras de contenção. Aquela curva em L mudou e a curva começou a subir de forma lenta e gradual. E é isso que vai impactar ou não o sistema de saúde. À medida que eu tenho, sim, uma diminuição de pessoas graves. Daí você fala assim, você está fugindo da minha pergunta, porque eu quero saber quando eu vou sair sem problema. Coronavírus, ele vai fazer parte da nossa vida. Assim como o próprio H1N1 faz parte da nossa vida, tanto é que todos os anos nós reforçamos a vacinação. E o coronavírus não vai ser diferente, mas por enquanto nós não temos vacina. Se nós tivéssemos hoje a vacina, nós teríamos um impacto muito melhor, porque nós poderíamos bloquear a população. Todos aqueles que não tiveram sintomas, todos aqueles que não evoluíram com testes positivos, tomariam a vacina e estariam protegidos. Mas nós não temos essa perspectiva tão rápida. O que quer dizer que as pessoas vão continuar voltando, indo para a rua e vão estar se infectando de uma forma lenta e gradual. Aí vem a pergunta, ora, quer dizer que você está me segurando em casa, sabendo que eu saindo eu vou me controlar? Então eu quero ir embora. Não. Por que nós estamos tendo essa preocupação? Porque nós queremos que gradualmente as pessoas estejam sendo impactadas com o vírus, a ponto de que, caso nós tenhamos aqueles pacientes vulneráveis para desenvolver formas graves, sejam comprometidos, sejam acometidos, eles tenham uma possibilidade de terem uma assistência médica digna e ética, que nós possamos realmente ofertar um leito de unidade de terapia intensiva, darem a possibilidade de terem um respirador e terem uma condição digna de assistência com qualidade. Então é por isso que nós conclamamos as pessoas a saírem aos poucos. É óbvio que se enquanto isso nós tivermos uma vacina rápida, então eu vou dizer, puxa vida, que coisa maravilhosa,
todo mundo toma vacina, 12 a 15 dias depois vão estar protegidos, mas não é essa a realidade. Então, nós estamos diminuindo a circulação, o impacto geralmente tende a ocorrer na segunda quinzena de abril e tendo uma elevação no início de maio. Aí nós vamos ter um patamar, um platô, que nós chamamos de um grande número de casos por um período de semanas. E aí, gradualmente, nós vamos ter um descenso. E é natural. Eu tenho a chegada de um vírus numa população que a gente chama vulnerável, ninguém entrou em contato previamente com esse vírus, as pessoas ficam doentes, desenvolvem a imunidade, quem não ficou doente é aqueles que se resguardaram. Quem não ficou doente é aqueles que não moravam nessa região nessa época. E quando voltam, ou quando saem do seu confinamento, passam sim a se expressarem e terem o risco de desenvolver doença, e aí a imunidade. Por isso que nós vimos, na China foi a mesma coisa, na Itália o número de casos tendem a cair, mas continuam ainda presentes. Muito obrigada, viu, doutor Jean Gorenstein. Nós esperamos voltar a falar com o senhor em outras oportunidades. Está a Nicole aqui. Quer dar um alô para ele? Oi, professor. Foi um bom professor? Boa noite. Ele foi excelente, professor. Olha, é uma honra muito grande. Nicole, sempre uma aluna querida, uma médica fantástica, humana, técnica. E eu fico muito feliz que você esteja aí, porque a gente se sente exatamente amparado quando a gente vê essa geração que tem exatamente os mesmos preceitos, a mesma preocupação com a população. Eu fico muito feliz e muito orgulhoso. Obrigada, obrigada, doutor Jean. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a entrevista aqui com a doutora Nicole Queiroz, que é nossa sócia aqui no Plantão da Saúde, maravilhosa, sensacional, cardiologista, também ligada com aprimoramento em esporte. Muito obrigada, doutor Jean Gorenstein, médico infectologista do grande hospital Emílio Ribas. Então é o seguinte, boa noite, doutor, obrigado. Só vamos ter uma solução para isso quando vier a vacina. Até então, vamos fica o pessoal em casa seguro aí, quem puder ficar em casa, a população de risco, e vamos aguardar. Não vamos ter ansiedade neste momento, né? Os idosos fiquem em casa. Isso aí. Eu que vou falar agora, Celso Posso Cardoso. falar se você quiser. Me dê a palavra, então, Celso por Cardoso. favor, a palavra é sua. Você vê como ele é, doutora? Ele não me deixa falar. Olha, o presidente Jair Bolsonaro diz que vai sancionar ainda hoje o auxílio a trabalhadores informais sem carteira assinada para amenizar os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. O auxílio, no valor de R$ 600, está sendo chamado de Corona Voucher. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. O benefício foi aprovado ontem pelo Senado por videoconferência. Foram 79 votos a favor e unanimidade entre todos os partidos. O projeto, que já havia passado na Câmara na semana passada, prevê o pagamento de R$ 600 por até 3 meses a trabalhadores sem carteira assinada ou microempreendedores sem registro, impossibilitados de exercer a função durante a quarentena por causa do novo coronavírus. A concessão do auxílio ficará limitada a 2 membros por família. Atualmente, os trabalhadores informais representam 41,1% da força de trabalho do país, segundo pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, a PNAD, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Para viabilizar os pagamentos, o governo quer fazer um cadastro único desses trabalhadores com base em dados já existentes, como, por exemplo, os do INSS. Os pagamentos serão feitos através de bancos públicos, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. O projeto recebeu várias emendas para que o auxílio fosse estendido a categorias profissionais também vulnerabilizadas pela crise, como taxistas, pescadores artesanais, agricultores, familiares e catadores. Mas todas as propostas foram rejeitadas por hora, para evitar que o projeto precisasse voltar para a Câmara. Elas devem ser incorporadas a outros projetos que tramitam no Senado, que também tratam de programas de renda mínima. Uma portaria do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou hoje o uso da Força Nacional de Segurança Pública em apoio a ações do Ministério da Saúde no combate ao novo coronavírus. A reportagem é de Jonas Campos.
O ministro da Justiça, Sérgio Moro, autorizou o uso da Força Nacional para apoiar o Ministério da Saúde nas ações de combate ao novo coronavírus. Determinação publicada nesta segunda-feira em edição extra do Diário Oficial da União. O texto cita medidas como o auxílio da Força Nacional aos profissionais de saúde nos atendimentos relacionados à Covid-19 e a segurança reforçada nos locais desses atendimentos. Reforço da segurança também na distribuição e no processo de armazenamento de alimentos, itens médicos e de higiene, assim como na fiscalização do controle sanitário em locais específicos. Essas medidas estão autorizadas pelo Ministério da Justiça, mas, segundo a própria publicação, devem ser alinhadas com os governos estaduais. O texto ressalta que o apoio da Força Nacional ao Ministério da Saúde está garantido até o dia 28 de maio de 2020, mas esse prazo pode ser prorrogado caso necessário. Agora vamos à nossa segunda entrevista do dia. Recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde a médica cardiologista a doutora Nicole Queiroz, com aprimoramento em esporte, com quem vamos tratar sobre a dificuldade de diagnóstico para o novo coronavírus e o impacto da doença em atletas. Isso mesmo, doutora. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro causou polêmica ao dizer que, por ele ter um histórico de atleta, não sentiria os efeitos caso fosse infectado pela Covid-19. Bom, doutora Nicole, a boa condição física realmente minimiza os efeitos da doença? Boa noite. Eu acredito que ele quis dizer que a pessoa que come bem, dorme bem e faz atividade física tem um risco menor de contrair não só coronavírus, como qualquer outra doença. A gente tem que lembrar que recentemente a obesidade entrou para fator de risco. E na minha prática clínica, onde eu atuo de fato em terapia intensiva voltada para o coronavírus, eu estou fazendo esse plantão olhando, eu tenho observado que a obesidade de fato evolui muito pior o paciente com dispneia e dificuldade de ventilação na ventilação mecânica. A gente tem dificuldade de ventilar de forma adequada. Então, eu acredito que a alusão foi feita ao comportamento do esportista, né? O atleta, o esportista, a pessoa que pratica esporte de forma regular e com amor, de fato veste a camisa, gosta do que faz, ele vai cuidar da alimentação e do sono. Mas, que é mais doutora, importante. a gente tem visto vários esportistas contaminados. Então, por exemplo, fala-se de ter uma alimentação saudável, de praticar esporte, de dormir bem. Por exemplo, aquele time inteiro lá da Itália que pegou o novo coronavírus. Então, assim, eles são os que mais se alimentam bem. E eu não me alimento bem igual um esportista. Mas então a gente pode estar falando, a gente primeiro está falando que a gente diminui o impacto, depois a gente vai dizer que diminui a curva de gravidade. Quantos desses atletas você viu entubado? Quantos foram a óbito? Então você tem que pegar primeiro uma amostra geral. Lembra quando no começo o professor falou perfeitamente do que a gente tem que ter o teste de pessoas de fato quantos foram acometidos. Porque eu tenho atualmente um número de atletas, mas eu não sei os que estavam oligossintomáticos, são poucos sintomáticos, apenas uma coceira ou uma tosse fugaz, e aqueles que não tiveram nenhum sintoma. O que vocês têm são os que tiveram pelo menos moderados sintomas, porque é onde a gente testa. Atualmente, nosso manual brasileiro, onde a gente vai testar a pessoa que vem ao pronto atendimento com dispneia e febre. Porque, por outro lado, hoje mesmo eu estava vendo a entrevista de um médico, aliás, o nome dele é Vitor Ferreira, 30 anos, atleta, e passou 5 dias internado na UTI. Eu vi essa 5 dias em estado grave na UTI, com o jovem e com esse histórico de atleta. Quer dizer, então existe ainda muita novidade em relação ao comportamento desse vírus e o impacto dele nas pessoas. Mas veja bem, a entrevista que você viu hoje foi do próprio paciente, certo? Foi do próprio paciente. Então, certamente ele saiu bem e está de alta, correto? Então, ele evoluiu melhor do que muitas das pessoas. Porque os novos estudos estão apontando que a intubação e a ventilação mecânica são de pelo menos 2 semanas. Olha a diferença. Então, você me fala que 5 dias na terapia intensiva, onde foi, provavelmente não ficou entubado durante 5 dias, eu não conheço, eu não sei, mas ele teve uma permanência onde a gente fez pelo menos 24 horas de vigilância respiratória antes da alta, que esse é o protocolo brasileiro. Então, o jovem tende a ter menos efeitos, quem se alimenta bem, quem não tem comorbidades, o alimentar-se e o dormir, a gente liga muito a
comorbidades, que são pressão alta, que a gente sabe que o estresse, obesidade, uma alimentação piora. A gente fala de infartos jovens, estamos vendo cada vez mais cedo jovens sendo acometidos por doenças isquêmicas, mas é fruto de má alimentação, de tabagismo, de sedentarismo. As comorbidades são essas doenças. São as doenças crônicas. Então, diabetes. Então, lembrando, diabetes, que é a grande vedete aí, que a gente sabe que pode piorar e piora mesmo o caso do paciente que tem coronavírus. Doenças pulmonares, como DPOC, enfisema, asma, doenças cardiovasculares, principalmente hipertensão, que hoje é a que mais mata do Brasil. Hipertensão mal controlada leva a derrame, leva a infarto. Doenças isquêmicas, onde eu deixo o meu coração mais fraco. Então, na hora que ele já está trabalhando num regime de contenção, ele já está em economia. Quando ele é acometido por uma infecção, ele vai tentar fazer aquele trabalho que ele já não dava conta. Então, vai descompensar. Por isso que é um grupo de risco, porque é um grupo que já não opera com 100% dos seus funcionários. Sensacional. Olha, você que está em casa... E obesidade? Obesidade entrou pertinente, porque a gente sabe que o obeso é uma pessoa inflamada e desnutrida. As pessoas tendem a imaginar que o obeso é extremamente nutrido, com muita vitamina, e eu sei que o obeso se alimenta muitas vezes de coisas erradas, de fast food, de calorias vazias. Porque o organismo também tem um nível inflamatório. Isso, ele já tem o basal inflamatório. Bom, nós já temos aqui perguntas para a doutora. Você que está em casa pode fazer a sua pergunta no nosso WhatsApp 11 99 479 1633, 99 479 1633. Faz uma pergunta curtinha, grava com o celular deitado para ficar bonitinho aqui na nossa tela. Vamos ver a pergunta para a doutora Nicole Queiroz. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite, doutora Nicole. Gostaria de saber, mesmo todos nós na quarentena, vamos pegar, mesmo assim, o coronavírus? Valmir, Vila Matilde. Legal. Eu acho que ele está querendo me perguntar o que está todo mundo falando, que é essa bendita curva achatada. Porque quando a gente vai falar da curva, de contrair o vírus, a gente fala, queremos achatar a curva. E as pessoas compreendem que a gente quer diminuir também os casos de infecções. Na verdade, o que a gente tende é pegar esse mesmo número, só que espalhar em dias mais prolongados, para que a gente possa preparar o SUS, preparar o serviço particular, que não tem diferença nenhuma, viu, gente? O protocolo é exatamente igual, o que muda é a hotelaria de hospital. Nesse momento, todos nós estamos alinhados com o mesmo protocolo, independente de onde você vai, para que a gente possa absorver esse público. Então, achatar a curva é espalhar. De algum momento, você vai entrar em contato. O que a gente quer é que esse contato e a resposta seja mais branda. Por isso, a corrente em que fala do isolamento social e depois, aos poucos, para a gente criar essa imunidade de rebanho, que se chama, das pessoas que têm a saúde melhor antes da vacina vir e fazer isso. Tá certo. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com a doutora Nicole Queiroz. A música sempre esteve presente na vida das pessoas para marcar momentos bons, momentos ruins. Não seria diferente agora com a pandemia do novo coronavírus. Ainda mais agora, né? Seja na varanda, dos apartamentos ou estúdios improvisados em casa, músicos profissionais e amadores têm contribuído para amenizar os efeitos e reiterar a importância da quarentena. Veja na reportagem de José Paes. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê. Parecia até show pra valer. Respeito nosso fim. Nesta semana, o cantor sertanejo Gustavo Lima fez uma apresentação musical ao vivo, direto da fazenda dele em Goiânia, e movimentou bastante a internet. Mais de 750 mil pessoas acompanharam ao mesmo tempo a transmissão, que tinha como objetivo principal o entretenimento nesse período de quarentena. A produção foi bem mais modesta do que um show profissional do cantor e vários outros artistas tiveram a mesma ideia. O pagodeiro Mumuzinho cantou da varanda do apartamento dele no Rio de Janeiro e animou os vizinhos do condomínio onde mora. Não estou dando nem vendendo,
como o ditado diz, o meu conselho é a pessoa embaixo aí, ó, feliz. Na Espanha, os Anônimos foram destaque. Bastaram um saxofone e um piano para a música embalar o entardecer na cidade de Barcelona. Se na Europa as bandas formadas por vizinhos se reuniram para cantar clássicos da história da música, aqui no Brasil teve uma banda que não precisou nem de estúdio nem nada para fazer a própria canção sobre o novo coronavírus. Ai, que saudades do vovô e da vovó, mas é que em tempos de corona é melhor eu ficar só. Essa é a música Fica em Casa, da banda Otelo, um quarteto de São Paulo que viralizou nas redes sociais justamente por falar de uma maneira leve sobre a Covid-19. Eu vou falar para todos nós, eu acho que a gente esperava zero que isso fosse acontecer, porque a gente fez um vídeo sem pretensão nenhuma, jogamos na rede social e aí a gente começou a acompanhar e viu que não parava de crescer, não parava de crescer, tanto que agora estamos falando com você, foi legal demais. Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas indicou que 34% das publicações dos brasileiros sobre o novo coronavírus no Twitter são irônicas. A cantora Pilar foi uma das que seguiu essa linha para mandar o recado dela no Instagram. Para fazer a nossa parte, pois o mundo não aguenta. Pelo menos para mim, como compositora, normalmente eu escrevo sobre coisas que estão me afetando no dia a dia. E eu estava vendo muitos amigos meus comentando, reclamando, só que era uma coisa que me pegava também, assim, de ver que a gente tem esse privilégio de poder ter em casa, que muitas pessoas não têm. Então, por isso que saiu essa música. E também com um tom humorado, né? Na plataforma de streaming Spotify, já são mais de 120 playlists do mundo todo com as expressões coronavírus ou Covid-19 no título. Na maioria delas, as músicas fazem alusão à doença de uma forma bem humorada. O hit Danger, ou Perigo em português, da banda norte-americana Electric Six, aparece em inúmeras coletâneas. Danger, danger, high voltage, when we touch, when we kiss. Mas nem todo mundo escolheu o caminho da brincadeira. O rapper MV Bill adotou uma postura mais séria e escreveu uma letra política para falar sobre o período de quarentena. Quem tem noção do vírus tá com medo, tá com pressa, sei. Incompetência vem na frente, sim. Se dependesse deles, a epidemia não teria fim. A arte em geral tem esse poder de influenciar as pessoas. E eu vi ali a oportunidade de fazer um rap que poderia não só falar da importância das autoridades estarem atentas à forma com que vai proteger a população, mas também um alerta para a própria população de que maneira precisa se comportar. Musicalmente, cada um se comporta de um jeito. O importante mesmo é que o nosso comportamento social seja um só. Fique em casa é a recomendação. Aqui se seu faz te lava de novo essa mão. Aliás, doutora, falando sobre a sua especialidade, que é a cardiologia, com aprimoramento em esporte, de alguma maneira a música, o bom humor do brasileiro, como vimos aí na matéria do José Paes, pode de alguma maneira mesmo amenizar os efeitos negativos de uma pandemia ou de uma quarentena como estamos vivendo? 100%. Quando a gente fala de música, quando a gente fala de relaxamento, a gente libera cortisol, dopamina, o hormônio de felicidade, ocitocina. E sim, a gente baixa a frequência cardíaca, baixa pressão arterial. Com isso, você deixa o seu coração mais compensado e menos menos trabalho. Além disso, você melhora a qualidade do sono, você deixa a pessoa mais disposta à atividade física, mesmo que em casa. Ai, vou pôr o som lá, vamos pôr o som alto lá em casa. Ontem a criançada queria ouvir música. Com certeza. Vamos ligar o som. Olha, agora daqui a pouquinho tem mais pergunta para a doutora Nicole. Vamos falar do impacto do novo coronavírus no mundo do esporte com o nosso giro de notícias. O maior epicentro do novo coronavírus neste momento está nos Estados Unidos e um velho conhecido do futebol brasileiro foi beneficiado com as medidas que visam conter o avanço da doença no país.
O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, será liberado da prisão após pedido dos advogados de defesa. A juíza Pamela Chen entendeu que a idade avançada de Marim, que em maio completa 88 anos, representa um risco para o ex-mandatário da CBF em caso de contágio na prisão de Allenwood, onde ele cumpre pena de 4 anos de prisão por organização criminosa, fraude bancária e lavagem de dinheiro. Com a decisão, o Marim não precisará cumprir o restante da sentença e deve retornar ao Brasil. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a Premier League vai apresentar aos clubes nesta sexta-feira um ambicioso plano para retomar o campeonato inglês no primeiro final de semana de maio, com a temporada sendo encerrada no dia 12 de julho. Todos os jogos aconteceriam com portões fechados, com presença apenas de profissionais de veículos detentores dos direitos de transmissão. A iniciativa visa garantir que as equipes recebam as verbas de televisão. Resta saber se as autoridades britânicas, times e jogadores vão aceitar a proposta. Ninguém vai fazer falta em ninguém, não é? Ninguém vai chegar perto do outro, vai ser com pelo menos 2 metros, 1 metro de distância. Já o futebol espanhol trabalha com outras datas. A Liga, entidade que organiza os campeonatos da primeira e da segunda divisão, acredita que na melhor das hipóteses, as competições voltariam a ser disputadas no último final de semana de maio e estabeleceu como data limite o dia 27 de julho. Caso não seja possível retomar os jogos até lá, a temporada seria encerrada. Ainda não há consenso sobre declarar campeões e rebaixados com base nas classificações atuais ou simplesmente anular os campeonatos, né? O complexo onde é realizado o torneio US Open, um dos 4 Grand Slam do circuito mundial de tênis, será transformado num hospital para atender as vítimas do novo coronavírus em Nova York, cidade dos Estados Unidos mais afetada pela doença. Meu Deus. O Billie Jean King National Tennis Center está localizado no Queens, bairro com o maior número de infectados e mortos pela Covid-19. A ideia das autoridades locais é transferir para esse local os casos de menor complexidade, liberando assim leitos nos demais hospitais da região. Helmut Marko, consultor da Red Bull na Fórmula 1, propôs que os pilotos da RBR e da AlphaTauri, incluindo os reservas, como o brasileiro Sérgio Sete Câmara, e os integrantes do programa de jovens, como também brasileiro Igor Fraga, fossem expostos propositalmente ao novo coronavírus. Olha só, doutora, a ideia era imunizar os integrantes das equipes através do contágio, mas a proposta foi rejeitada internamente e sofreu duras críticas da comunidade médica europeia. Até porque não existe, né, doutora, eu acho, garantia de que depois você não possa ser infectado novamente. Eles também achavam que era uma gripezinha. Pois é. Né? Bom, mais informações de esportes você acompanha no site gazetaesportiva.com. Doutora, fazendo uma perguntinha para a senhora rapidinho. A senhora queria fazer algumas considerações para quem é atleta e está bastante preocupado nesse período. Então, pode fazer. Primeira coisa, a gente evita que o atleta tenha um contágio pelo risco de miocardite. Miocardite leva o destreino de 6 meses. No livro são 6 meses. Há cardiologistas mais arrojados e com experiência que podem reinserir esse atleta, esse esportivo ao treino quando tem retorna à normalidade a função cardíaca e as arritmias decorrentes da miocardite. Engasguei. Decorrentes da miocardite estejam ausentes. Isso, na minha experiência pessoal, 3, 4 meses. Quando a gente fala de treinar de 4 a 6 semanas, há estudos que mostram que perde 10% da força. 10%? Para quem vive disso e para quem gosta disso, é muita coisa. Então, a minha orientação é que vocês conversem com o educador físico para diminuir o tempo de exposição nas academias de bairro, nas academias do prédio que vocês estão usando. Eu sei que vocês vão no prédio e vai em horários alternados. Então, tentem diminuir as séries e aumentar o peso para não perder essa massa muscular. Diminuir a série, aumentar o peso. Ou dentro de casa também, né? Sim, mas sempre supervisionado pelo seu educador físico, seu professor que te acompanha por aplicativo. Não sei como é que vocês estão fazendo nesse momento de adaptação, mas não treinem sozinhos. Muito obrigada, doutora Nicole Queiroz, médica cardiologista com aprimoramento em esporte, falando aqui no nosso Plantão da Saúde. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço o convite.
Religiões de diferentes credos têm se mobilizado para, mesmo em meio à pandemia, continuar apoiando os fiéis por hora de longe, nesse momento de crise. Isso mesmo, Michele. Padres, rabinos, bispos e pais de santo contam com a internet para manter as atividades religiosas. Veja na reportagem de Jonas Campos. A cena da última sexta-feira é emblemática. O Papa Francisco realiza uma oração histórica na Praça São Pedro, no Vaticano, completamente deserta. Aqui no Brasil, diferentes religiões têm se adaptado às exigências necessárias em tempos de pandemia. No primeiro momento, uma tristeza profunda, mas depois, colocando o pé no chão, se situando, identificando novos meios de nos aproximar dos fiéis, o coração vai se enchendo novamente de alegria. Mas posso dizer que a primeira missa foi muito, muito triste. Nós estamos enfrentando uma crise gigantesca e quem disser que sabe como vai ser o dia seguinte está mentindo. E isso é verdade também em relação à religião. Nós estamos descobrindo o que significa ser judeu durante uma pandemia. Encerramos nossas sessões já faz 20 dias já por tudo isso que está acontecendo, né, do coronavírus, mas para estar evitando uma contaminação, né, para não estar pondo em risco a vida das pessoas, né. O terreiro de Umbanda Luz e Esperança, no bairro da Moca, em São Paulo, fazia sessões presenciais às terças, quintas e aos sábados, antes do novo coronavírus. Agora é só pela internet, com transmissões nas redes sociais. Está tendo um público grande. Aí o pessoal fica mandando perguntas, pedindo para nós puxar alguns pontos. Então é uma forma de a gente estar se interagindo, não é verdade? Para não estar apagando a chama da fé dentro de cada pessoa. O padre Tiago, da paróquia Santa Rita de Cássia, em Santo André, também tem se reinventado. Ele agora conduz missas por vídeos e tem até um projeto de podcast para amenizar a distância com os fiéis. Seja nas orações, nas missas, até mesmo nas reuniões, tudo virtual. Tivemos que reaprender a como ser igreja. Rezar diante de uma câmera ou um celular. Novidade que agora unifica todas as religiões. Eu tenho feito lives todos os dias às 18 horas. Todo mundo entra, a gente tem uma média aí. Eu já cheguei a ter 20 mil pessoas numa live dessa. Então estamos trabalhando, esperando o que os nossos governantes vão decidir quando pudermos novamente voltar à ação e estarmos presencialmente, mas achamos que é importante esse momento de guardarmos a quarentena agora. Existe um lado muito difícil nisso tudo, porque nós perdemos o contato pessoal, o olho no olho, o abraço, o beijo, dos quais nós tanto gostamos. Por outro lado, nós descobrimos que nós conseguimos atingir pessoas que já não conseguimos atingir através da reza presencial. E essas pessoas que estavam afastadas da sinagoga estão se reconectando. Então, como tudo que existe no mundo, também o desafio da pandemia do coronavírus traz oportunidades. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que incluía as atividades religiosas na lista dos serviços essenciais, aqueles que não podem parar, mesmo durante a pandemia. A Justiça, visando as medidas básicas de precaução, vetou esse decreto e os templos religiosos, de modo geral, reagiram bem e têm tomado os devidos cuidados, sem deixar de alimentar a fé das pessoas. Temos que estar seguindo as orientações do governo do estado, da prefeitura, e continuamos isolados. E assistindo nossas sessões via Instagram, via Facebook, né? Nós entendemos que tínhamos que ajudar a diminuir, né, a curva de crescimento, ou seja, achatar essa curva. Então, um domingo antes disso ser decretado, nós já tivemos só um culto online. Uma coisa certa a se fazer num momento como esse, pensando nos outros, pensando em nós mesmos, é ficar em casa. Por isso que a sinagoga está transmitindo todas as suas atividades na plataforma online, com tudo de desafiador e de oportunidade que existe nisso. Este é o momento de nós nos mantermos unidos. A fé nos traz a esperança, nos aproxima e nos dá entusiasmo para continuarmos lutando e enfrentando as dificuldades que nos são apresentadas. Voltamos a falar com o repórter Osmar Garrafa, que tem informações sobre o hospital de campanha em construção no Pacaembu, na região central de São Paulo, e que começa a receber pacientes a partir de amanhã. É isso mesmo, Garrafa?
Ainda não, Michele. Nós temos 2 hospitais de campanha em parte de finalização de montagem, um na Zona Norte, no AMB, no Palácio das Convenções, e esse no estádio do Pacaembu, no qual nós visitamos hoje à tarde. Inclusive, a expectativa era para a abertura amanhã pela manhã. Mas não, a informação que nós temos é o término da montagem hoje, a entrega para os profissionais do Albert Einstein, profissionais da área de saúde, amanhã. E aí o hospital, já no final de semana, poderá receber pacientes da rede pública. Conversamos com o Dr. Luiz Carlos Amarco, coordenador assistente da Secretaria Municipal de Saúde para a Covid-19, e ele nos explica exatamente como vai funcionar o hospital que deve ser aberto já no próximo final de semana aos pacientes da Covid-19. A empresa contratada vai entregar essa estrutura amanhã e o Einstein que vai administrar essa estrutura hospitalar. Amanhã vai trazer todos os funcionários, já foram contratados todos os funcionários e eles chegam amanhã, montam as bancadas, trazem toda a medicação, traz a equipe inclusive para montar o fluxo de como eles vão trabalhar dentro dessa unidade hospitalar e no sábado, com certeza, já estão trazendo pacientes. Os pacientes infectados podem procurar, os suspeitos podem procurar aqui o Pacaembu ou vão para o hospital? Os pacientes que virão para cá são os pacientes dos pronto-socorros, das UPAs, das unidades básicas e que junto com a regulação vão estar internados nesses locais, né? E aí a regulação junto com o Einstein manda vir o paciente para cá. Então, um recado importante, porque as pessoas não venham aqui. Não venham aqui, porque aqui eles não vão ter nem como entrar aqui, certo? O paciente ele vai chegar aqui somente de ambulância. E o nosso Plantão da Saúde termina aqui. Até amanhã. Tchau.